Olá, exploradores do invisível e guardiões da memória. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, o Santuário Digital, onde desvendamos os mistérios mais profundos das tradições, festas e crenças que moldaram a alma das culturas ao longo dos séculos. Preparem-se para uma viagem fascinante através do tempo e do éter, pois hoje mergulharemos nas profundezas de um dia peculiar. Um dia em que o véu entre os mundos se torna curiosamente tênue. Cuidado com os sussurros da escuridão. Não ignores os sinais. Preparem-se, pois este é o dia do véu tênue, 04 de novembro. Uma data que, à primeira vista, pode parecer um mero ponto no calendário, mas que, na verdade, ressoa com ecos de tempos antigos, onde o sagrado e o profano dançavam uma valsa eterna. Embora a folhagem do outono comece a ceder lugar ao frio invernal e às celebrações mais grandiosas dos Dias dos Mortos, 1 e 2 de novembro, já tenham passado, o seu eco místico persiste, lançando uma sombra sobre este dia. É um período de transição, de recolhimento, onde a natureza se prepara para o sono, e a alma humana, consciente ou inconscientemente, volta-se para o interior, para a memória, e para o além. É um tempo onde os velhos ditados populares ganham uma nova dimensão, onde cada folha que cai parece contar uma história, e onde a brisa noturna pode carregar mensagens dos que já partiram. No coração do 04 de novembro, a Igreja Católica celebra a memória de São Carlos Borromeu, uma figura de imensa estatura moral e espiritual. Nascido em 1538, numa das mais nobres famílias italianas, Carlos estava destinado a uma vida de privilégio. Contudo, ele escolheu um caminho de profunda devoção e serviço. A sua vida foi um testemunho vibrante de fé e caridade, especialmente durante a terrível peste que assolou Milão em 1576. Enquanto muitos fugiam da cidade, São Carlos permaneceu, entregando-se sem reservas aos cuidados dos doentes e moribundos, vendendo os seus próprios bens para alimentar os famintos e aliviar o sofrimento. Ele personificou a coragem, a compaixão e uma fé inabalável. Mas quem era realmente este homem que se tornou um farol de esperança em tempos de escuridão? E como a sua história se entrelaça com as crenças mais antigas e os receios mais profundos da humanidade? Permitam-me que vos conte a lenda deste santo, não como uma seca biografia, mas como uma história de devoção e milagres que tocou o coração de muitos. Imagine-se na Milão do século XVI, uma cidade vibrante, mas também assolada pela pobreza e pela doença. Carlos Borromeu, ainda jovem, é nomeado arcebispo. A sua ascensão foi meteórica, mas a sua alma ansiava por mais do que os louvores do mundo. Era um homem de disciplina férrea, que reformou a sua diocese, restabelecendo a fé e a moral. Mas foi na adversidade que a sua verdadeira grandeza se manifestou. Em 1576, a peste negra irrompeu, transformando Milão num cenário de desespero. O pânico era generalizado, as ruas esvaziaram-se, os ricos fugiram, mas Carlos permaneceu. Como um verdadeiro pastor, ele caminhou entre os moribundos, administrou os sacramentos, consolou os enlutados e organizou a assistência aos pobres. Vendeu todas as suas valiosas posses, inclusive os seus móveis e tapeçarias, para comprar comida e medicamentos. Andava descalço pelas ruas, carregando uma cruz, liderando procissões de penitência, implorando a Deus para poupar o seu povo. Dizem que a sua mera presença trazia consolo e esperança. Em meio à doença e à morte, ele era um farol de vida. É esta dedicação inabalável que faz dele o santo a quem muitos recorrem com súplicas fervorosas. Pedem a São Carlos Borromeu proteção contra doenças, especialmente as pestilências e as enfermidades do estômago, mas também o invocam em busca de sabedoria e clareza de pensamento, pois ele foi um grande promotor da educação e da formação do clero. As mães rezam por seus filhos, os estudantes por sucesso nos estudos, e todos, de alguma forma, buscam a sua intercessão para fortalecer a fé,
e obter consolo em momentos de tribulação. O seu espírito de serviço e sacrifício ecoa nas almas que buscam a cura, não só do corpo, mas também do espírito. E, curiosamente, nesta época do ano, a sua figura protetora adquire um significado ainda mais profundo, oferecendo um baluarte contra as incertezas e os medos que o mês dos mortos pode trazer, uma ponte entre a espiritualidade cristã e as antigas necessidades humanas de segurança e esperança. A sua fé, que o fez desafiar a morte e a doença, é um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da esperança pode brilhar. Mas não é apenas a santidade que marca este dia. No folclore popular português, a proximidade com o Dia de Todos os Santos e o Dia de Finados confere a este período uma aura particular, uma energia etérea, onde o mundo dos vivos e dos mortos parece roçar-se. É um momento de olhos abertos para os sinais da sorte, pois o destino pode sussurrar-nos mensagens inesperadas. Nariz que comichão, notícias que virão. Se o nariz lhe comichar, esteja atento, pois uma notícia importante, boa ou má, está a caminho. A intensidade da comichão pode indicar a urgência da mensagem. Se a orelha esquentar, alguém está a falar. Uma orelha quente, sem febre, é sinal de que alguém, perto ou longe, está a falar de si. Se for à direita, é para o bem. Se for à esquerda, para o mal. Proteja-se com um pequeno amuleto. Gato preto, a cruzar-lhe o caminho. Ao contrário do que muitos pensam, se um gato preto cruzar o seu caminho da esquerda para a direita, é sinal de boa sorte. Se for da direita para a esquerda, tenha cautela, pois pode indicar um pequeno obstáculo no seu dia. É um alerta, não uma maldição. No dia de São Carlos, se chover, o inverno não há de tardar a aparecer. Esta é uma premonição sobre o clima. Se as chuvas marcarem este dia, prepare-se para um inverno rigoroso e precoce, com ventos frios e céus carregados. O tempo de São Carlos é um prenúncio do que virá. Se o nevoeiro densamente se levantar, o bom tempo há de se afastar. Um nevoeiro espesso na manhã de 04 de novembro indica que os dias claros e amenos estão a terminar, cedendo lugar a um período de tempo instável, com mais umidade e frio. A natureza dá-nos os seus sinais, basta saber interpretá-los. Ventos de leste a assobiar, um ano seco a anunciar. Se os ventos que soprarem neste dia vierem do leste, as colheitas do próximo ano poderão sofrer com a falta de chuva, e os rios e ribeiras correrão com pouca água. Um alerta para os agricultores e para quem depende da terra. Uma teia de aranha no canto da casa. Encontrar uma teia de aranha, especialmente com uma aranha no centro, num local pouco visível, como um canto do teto ou atrás de um móvel, não significa falta de limpeza, mas sim que a sua casa está protegida contra energias negativas. A aranha é uma guardiã, tecendo uma barreira invisível contra o mal olhado e os espíritos errantes. Se uma moeda cair e ficar com a cara para cima. Encontrar uma moeda caída no chão com a efígie virada para cima é um excelente presságio de prosperidade e sorte financeira. Apodere-se dela, guarde-a na carteira e agradeça a fortuna. Mas se a moeda cair com a coroa virada para cima, apanhe-a, mas não aguarde. Passe-a adiante para que a sorte se redistribua e não se prenda consigo. Sons estranhos à noite. Se ouvir sons inexplicáveis, como toques leves ou sussurros na sua casa durante a noite de 04 de novembro, não entre em pânico. Estes são os espíritos dos antepassados que visitam, procurando paz ou a sua lembrança. Acenda uma vela branca e reze por eles, e a sua presença será de bênção, não de medo. Nesta noite de véus tênues, os sonhos adquirem uma clareza e uma profundidade incomuns. Anote-os, pois podem conter chaves para o seu futuro, ou mensagens dos que já partiram. Se sonhar que está a voar livremente pelos céus, é um presságio de superação de obstáculos e de liberdade em relação a preocupações que o têm oprimido.
A sua alma anseia por expansão e está pronta para alcançar novos horizontes. Se, pelo contrário, sonhar que está a cair sem controlo, isso indica insegurança e medo de perder o controle de alguma situação na sua vida desperta. É um convite a reavaliar as suas prioridades e a buscar apoio. Água, em sonhos, é um poderoso símbolo. Se a água estiver límpida e calma, como um lago espelhado, prevê paz interior, clareza emocional e um período de tranquilidade. Se a água estiver turva ou agitada, é um aviso de turbulência emocional, conflitos internos ou situações confusas que precisa de enfrentar. Preste atenção à condição da água para entender a sua mensagem. E se lhe aparecerem familiares já falecidos, não se assuste. Eles não vêm para amedrontar, mas sim para transmitir uma mensagem importante, um conselho, ou para lhe dar conforto. Ouça com atenção o que dizem ou como se comportam. Pode ser um aviso, uma bênção ou um pedido para que reze por eles. Respeite esta comunicação, pois é um elo direto com o outro lado. Aqueles que vêm ao mundo no dia do véu tênue, 04 de novembro, carregam consigo uma aura especial, uma sensibilidade aguçada para o mundo ao seu redor e, por vezes, para o que está além dele. São indivíduos com uma profunda intuição e uma notável percepção, capazes de ler as pessoas e as situações com uma clareza que escapa à maioria. Podem ser vistos como almas antigas, com uma sabedoria inata que os guia. A sua empatia é marcante. Sentem profundamente as emoções dos outros, o que os torna excelentes amigos, confidentes e conselheiros. No entanto, esta sensibilidade pode também ser uma carga, tornando-os propensos a absorver energias negativas. São pessoas diligentes e comprometidas, que encaram as suas responsabilidades com seriedade, muitas vezes inspirados pela ética de trabalho de São Carlos Borromeu. Têm um forte sentido de justiça e procuram sempre a verdade. Na sua vida, podem enfrentar desafios que os forçam a confiar na sua intuição e a desenvolver a sua força interior. A sua jornada é frequentemente marcada por um desejo de servir e proteger os outros, encontrando grande realização em carreiras que envolvem cuidado, ensino ou aconselhamento. A sua lealdade é inabalável para com aqueles que amam e valorizam profundamente os laços familiares e de amizade. São também frequentemente reflexivos e um tanto melancólicos, especialmente nesta época do ano, o que lhes confere uma profundidade de caráter e uma rica vida interior. A sua sorte é frequentemente construída sobre a sua capacidade de se adaptar e de encontrar propósito mesmo nas adversidades, transformando as suas experiências em sabedoria. Neste dia, os nossos corações também se voltam para os irmãos do dia, os que celebram o seu nome, partilhando a energia deste 04 de novembro. Hoje, saudamos todos os Carlos, Carlotas, Carla, Carlinhos e Carlas. De entre eles, o nome Carlos, de origem germânica, significa homem livre, homem do povo ou guerreiro. As pessoas que carregam este nome são frequentemente descritas como indivíduos com uma forte personalidade, dotados de grande determinação e um espírito independente. São corajosos e leais, muitas vezes líderes naturais, que inspiram confiança. No entanto, podem também ser teimosos e por vezes impetuosos. Buscam a verdade e a justiça, e não se intimidam em defender aquilo em que acreditam. Assim como São Carlos Borromeu, são muitas vezes guiados por um forte senso de dever e um desejo de fazer a diferença no mundo. Têm um carisma inegável e uma capacidade de atrair e influenciar as pessoas. Que a sua jornada seja abençoada com a liberdade e a força que o seu nome inspira. E agora, meus amigos, é tempo de mergulhar nas tradições e rituais que podem ser praticados neste dia do véu tênue, para honrar os que se foram, proteger os que ficaram e atrair a boa sorte. Lembrem-se, a intenção é tudo. A fé move montanhas,
e a reverência abre portais. Pílade 1. Ritual de proteção da casa contra energias indesejadas e maus espíritos. Objetivo: afastar espíritos errantes, mal-olhado e energias negativas que podem estar mais ativas neste mês dos mortos. Assegurar a paz e a harmonia no lar. O que precisará? Um pequeno ramo de arruda, erva da proteção. Um ramo de alecrim, erva da purificação. Uma taça com sal grosso, uma vela branca. Quando e como? Ao entardecer de 04 de novembro, quando a luz do dia começa a ceder lugar à escuridão. Comece por limpar a sua casa como de costume, concentrando-se em afastar o pó e a desordem. De seguida, pegue nos ramos de arruda e alecrim. Passe-os suavemente pelos batentes das portas e janelas, do interior para o exterior, enquanto mentaliza que qualquer energia negativa está a ser afastada. Coloque o sal grosso numa pequena taça e posicione-a perto da porta de entrada, como uma barreira protetora. Acenda a vela branca num local seguro e tranquilo da casa, pode ser na sala ou num altar pessoal, e diga com convicção: São Carlos Borromeu, pela vossa fé e proteção, afasto de mim e do meu lar todo o mal, toda a sombra, toda a malevolência. Que a luz divina preencha este espaço e que a paz reine. Assim seja. Deixe a vela queimar até ao fim, sob vigilância. Ou que fazer depois? No dia seguinte, deite o sal grosso na sanita, agradecendo por ter absorvido as energias negativas. Os ramos de ervas podem ser devolvidos à terra, enterrando-os num jardim ou vaso, para que a natureza complete o ciclo de transmutação. 2. Ritual para clareza de pensamento e orientação em decisões importantes. Objetivo: buscar inspiração, sabedoria e clareza para tomar decisões complexas ou para momentos de estudo e reflexão, seguindo o exemplo de São Carlos Borromeu, padroeiro da sabedoria e da educação. O que precisará? Uma vela azul, simboliza a verdade e a sabedoria. Um copo de água pura, um pedaço de papel em branco e uma caneta, um livro que considere sagrado ou de grande valor intelectual para si. Quando e como? Pela manhã, num momento de tranquilidade. Acenda a vela azul. Coloque o copo de água à frente da vela. Abra o livro numa página aleatória e leia um pequeno trecho, meditando sobre as palavras. No papel, escreva a sua pergunta ou a decisão que precisa tomar. Olhe para a chama da vela, concentre-se na sua pergunta e invoque a São Carlos Borromeu dizendo: Ó São Carlos Borromeu, fonte de sabedoria e luz, iluminai o meu caminho e concedei-me a clareza necessária para compreender e decidir. Que a vossa inspiração guie os meus pensamentos e ações. Assim seja. Beba metade da água, visualizando a sabedoria a preencher a sua mente. Guarde o papel num lugar seguro. A outra metade da água, guarde-a e beba-a antes de dormir. O que fazer depois? Mantenha o papel consigo nos dias seguintes e observe os sinais, os sonhos, as ideias que surgem. A resposta virá de forma subtil. Quando a decisão for tomada, queime o papel, agradecendo pela orientação recebida. 3. Ritual de homenagem e acalmar os antepassados. Objetivo: honrar a memória dos entes queridos que já partiram, assegurar a paz das suas almas e receber as suas bênçãos. É uma forma de manter o elo familiar forte, mesmo além da vida, especialmente relevante no mês dos mortos. O que precisará? Uma foto ou um objeto pessoal de um antepassado querido, uma vela branca, um copo de água fresca, um pequeno ramo de flores brancas, crisântemos ou margaridas são ideais, um pedaço de pão caseiro ou bolo, algo simples e reconfortante. Quando e como? Ao cair da noite, num local tranquilo da sua casa, crie um pequeno altar. Coloque a foto ou o objeto do antepassado. Acenda a vela branca ao lado, simbolizando a luz eterna da sua memória. Coloque o copo de água, as flores e o pão ou bolo.
Sente-se em frente ao altar, feche os olhos por um momento e respire profundamente, conectando-se com a memória do seu ente querido. Abra os olhos e, em voz baixa, fale com ele, ela, partilhando os seus pensamentos, gratidão e amor. Diga: pelo amor que nos une e pela memória que nos guarda, eu vos saúdo, meus amados antepassados. Que a vossa alma encontre paz e luz, e que a vossa bênção caia sobre mim e sobre o nosso lar. Que o véu entre os mundos seja respeitado e que a nossa conexão permaneça. Assim seja. Permaneça em silêncio por alguns minutos, sentindo a presença. Se desejar, reze uma oração que era cara ao seu antepassado, ou simplesmente a si mesmo. O que fazer depois? Deixe a vela queimar até ao fim. As flores podem ser colocadas num vaso e mantidas por alguns dias. A água pode ser deitada numa planta ou na terra. O pão ou bolo pode ser comido por si ou partilhado com a família, em memória do antepassado, fortalecendo os laços familiares e a sua presença contínua. Não deite fora as oferendas, para não demonstrar desrespeito. Tradições culinárias no dia do véu tênue. Embora o 04 de novembro não tenha pratos específicos rigidamente associados, a proximidade com o Magusto, celebração de São Martinho a 11 de novembro, e o mês dos mortos, dita uma cozinha de conforto e partilha. É um dia para refeições simples, nutritivas, e que convidam ao convívio familiar, aquecendo o corpo e a alma. As e castanhas assadas são um must, talvez preparadas na brasa ou no forno, e partilhadas com um copo de aguapé ou vinho novo, celebrando a abundância da terra e a comunhão. As broas de milho, ou outras broas de batata doce, quentinhas e acabadas de cozer, são perfeitas para acompanhar o chá ou café, simbolizando a colheita e a fartura. Sopas ricas e cremosas, como a sopa de feijão, ou o caldo verde, são ideais para aquecer o corpo nos primeiros frios do outono. E para o pão, sugere-se o pão de milho, ou o pão de centeio, feitos em casa, se possível, com a intenção de nutrir e proteger a família. Estes alimentos, mais do que simples sustento, são elos com a terra, com as tradições e com a comunidade, reforçando a ideia de união e gratidão nesta época de transição. Agora, vamos ao que pode ser o mais crucial, e por vezes temido, dos nossos blocos. Os principais proibições do dia do véu tênue. Lembrem-se, meus amigos, estas não são meras regras, mas avisos ancestrais, escudos invisíveis contra forças que podem ser facilmente perturbadas. Ignorá-las é convidar o azar, a discórdia e, em alguns casos, até mesmo o sofrimento. 1. Não varrer a casa depois do anoitecer. Motivo místico: varrendo após o pôr do sol, não só varre a boa sorte para fora do lar, como também corre o risco de varrer e perturbar os espíritos dos antepassados que, nesta época do ano, podem estar mais próximos e a visitar os seus antigos lares. É um ato de desrespeito que pode trazer desarmonia e a insatisfação dos que já partiram, manifestando-se como pequenos acidentes domésticos ou sentimentos de tristeza inexplicável. A energia da casa deve ser deixada em repouso após o anoitecer. 2. Não deixar roupas penduradas no exterior durante a noite. Motivo místico: as roupas, por estarem em contato direto com a pessoa, retêm a sua energia. Deixá-las expostas durante a noite, especialmente numa época em que o véu entre os mundos é mais fino, é permitir que energias negativas, espíritos errantes ou o mal-olhado se apeguem a elas, sendo depois levadas para dentro de casa. Isto pode manifestar-se como noites de sono agitado, pesadelos ou uma sensação de cansaço constante, pois a energia da roupa contaminada afeta quem a veste. 3. Não deixar janelas abertas durante a noite sem proteção. Motivo místico: uma janela aberta é um portal. Embora seja importante arejar a casa, durante a noite de 04 de novembro, e de forma geral neste período, deixar janelas abertas
sem qualquer forma de proteção, como um pequeno raminho de arruda ou um alho no parapeito, é convidar a entrada de entidades indesejadas, energias densas ou mesmo o famoso mal-olhado. O resultado pode ser insônias, doenças inexplicáveis ou um ambiente pesado e tenso no lar. É um convite aberto para que as forças externas se instalem. 4. Não emprestar dinheiro a ninguém. Motivo místico. Emprestar dinheiro neste dia, de acordo com as crenças, não só fará com que nunca mais veja o seu dinheiro de volta, como também pode emprestar a sua própria sorte e prosperidade financeira. A energia do dinheiro é muito sensível, e emprestá-la quando o véu entre os mundos é fino, pode criar uma lacuna na sua própria fortuna, atraindo a escassez e dificuldades financeiras inesperadas. A energia da partilha financeira deve ser mantida consigo. 5. Não contar dinheiro à noite. Motivo místico. Contar dinheiro depois do anoitecer é considerado um ato que atrai a pobreza e impede o fluxo de prosperidade. A noite é o tempo de descanso e de recolhimento das energias. Ao manipular o dinheiro, que é uma energia de abundância, nesta hora, corre-se o risco de assustar a fortuna, fazendo com que ela se afaste. Em vez de multiplicar a riqueza, este ato pode estagnar os seus caminhos financeiros e atrair a escassez. 6. Não discutir ou levantar a voz, especialmente em casa. Motivo místico. A discórdia e os gritos criam uma vibração de baixa energia que atrai a negatividade. Neste dia, com o véu mais fino, tais energias são amplificadas e podem atrair espíritos inquietos que se alimentam do conflito. O resultado é a permanência da discórdia no lar, problemas familiares que se arrastam e uma sensação geral de mal-estar. A paz deve ser mantida a todo custo para honrar a calma dos antepassados e a serenidade do santo. 7. Não falar mal dos mortos ou recordar os seus defeitos. Motivo místico. O mês dos mortos é um tempo de reverência. Falar mal dos que já partiram, mesmo que em tom de brincadeira, é uma grave ofensa às suas almas. Pode inquietá-los, atraindo a sua ira ou a sua presença indesejada, manifestando-se em sonhos perturbadores, sensação de opressão ou mesmo pequenos infortúnios. A memória dos mortos deve ser sempre honrada com respeito e carinho, focando nas suas qualidades e nas boas recordações, para que as suas almas descansem em paz e enviem bênçãos, e não pesares. 8. Não se queixar excessivamente ou lamentar a sorte. Motivo místico. A murmuração e a queixa constante criam um campo de energia negativa ao seu redor. Num dia de maior sensibilidade espiritual, isso não só atrai mais motivos para se queixar, como também pode abrir portas para o mal-olhado ou para que energias densas se apeguem a si. Ao expressar ingratidão ou infelicidade de forma exagerada, está a declarar ao universo a sua insatisfação, e o universo tende a corresponder, enviando mais do mesmo. Mantenha a positividade e a gratidão, mesmo nos pequenos momentos. 9. Não ignorar os seus pressentimentos ou a intuição. Motivo místico. A intuição é a voz da sua alma, e neste dia, com o véu entre os mundos mais fino, ela está particularmente aguçada. Ignorar um forte pressentimento, uma voz interior que o alerta sobre algo ou alguém, é um erro grave. Pode levá-lo a tomar decisões erradas, a entrar em situações perigosas ou a perder oportunidades importantes. A intuição é um dom, e neste dia, ela é um guia poderoso dos reinos invisíveis. Confie nela, pois ela pode ser um aviso dos seus guias espirituais ou dos seus antepassados. 10. Não iniciar algo grandioso ou tomar decisões impulsivas sem reflexão. Motivo místico. Este é um dia de transição e de energias por vezes instáveis. Iniciar projetos grandiosos ou tomar decisões precipitadas, sem a devida reflexão e consulta à intuição, pode levar a resultados desfavoráveis.
A energia do dia favorece a introspecção, a preparação e a finalização de ciclos, não o início de algo novo e de grande porte. É um período para planeamento cuidadoso e para aguardar a clareza, não para saltos de fé cegos. A paciência e a ponderação são as virtudes deste dia. Meus amigos, espero que esta jornada pelo 04 de novembro, o dia do véu tênue, tenha enriquecido a vossa compreensão das complexas teias que ligam o sagrado ao cotidiano, o visível ao invisível. Que a sabedoria dos antigos e a proteção de São Carlos Borromeu guiem os vossos passos e iluminem as vossas escolhas. Lembrem-se, a tradição não é uma gaiola, mas sim um mapa, e a mística é a bússola que aponta para o nosso próprio interior. Continuem a explorar, a questionar e a honrar os segredos que nos cercam. Até a próxima, e que a luz da sabedoria esteja sempre convosco. Namastê.